nas mãos do nosso Senhor. Eu quero aqui pedir para o nosso pastor fazer a apresentação do pastor que está conosco, da sua esposa, nossa irmã Ivalda, que vai nos transmitir a palavra de Deus. Cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Amém. Nesta noite nós temos o prazer de recebermos aqui, convidada a irmã Ivalda, que vai estar ministrando a palavra de Deus para nós. E ela vem acompanhada do seu esposo, o pastor Erlan, isso mesmo? Como nós vamos receber o casal dizendo? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pastor, por favor, venha aqui à frente, tem um lugarzinho aqui para o senhor. E nós queremos agradecer a Deus pela presença de vocês e as irmãs. Já veio a mensagem? Então vamos colocar de pé, amados. Pastor, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Estamos prontos para ouvir e praticar. Porque ouvir e não praticar não vai adiantar nada. E nós acabamos de dizer nessa canção, nesse louvor: fala, que alegre eu atendo o teu mandar. Não é com tristeza, é com alegria. Amém, queridos? Oremos. Querido Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor use de benevolência, de misericórdia para conosco, e que o Senhor use a tua serva, nossa irmã Ivalda, Pai Santo, para transmitir a tua palavra naquilo que nós precisamos, naquilo que nós carecemos de ouvir da tua parte. Senhor, assim como o Senhor tem usado, mais uma vez te pedimos, abre a porta da palavra sobre ela, Senhor, dando-lhe a autoridade da mesma, na unção do teu Espírito Santo, para falar conosco nesta noite. É a bênção que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Ainda de pé. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, por essa boa oportunidade que Jesus nos deu para nós estarmos aqui nessa noite adorando ao nome do Senhor. Eu louvo a Deus, primeiramente porque é o Senhor quem nos dá a oportunidade, também pelo convite feito, através da irmã, e agradeço ao pastor da igreja, claro que é o anjo da igreja, irmãos? E estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, que hoje ele veio comigo, ele chegou do trabalho correndo e veio comigo. Então, Deus abençoe sua vida. Irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 20. Glória a Jesus. Irmãos, me perdoe por eu ter chegado assim tão atrasada, irmãos. Mas a vida é muito corrida e eu cuido da minha mãe acamada. Já tem 1 ano e 3 meses, e esse 1 ano e 3 meses tem sido de muita correria, mas Jesus tem me dado graça. Livro de 2 Samuel, capítulo 20, versículo 14, eu vou ler e peço que os irmãos apenas acompanhem. Glória a Jesus. O Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, irmãos, e a Bíblia tem umas histórias tão bonitas, Tem umas que a gente quase não ouve, e essa é uma que a gente quase não ouve. Mas nessa noite nós vamos meditar nessa palavra, nós vamos viajar para esse tempo e o Senhor irá falar conosco. 2 Samuel capítulo 20, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel Bet-Maaca.
e todos os bicritas que se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou a cidade de Seba, cercou Seba em Abel, Bet-Maaca, e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? E ele respondeu: sim. E ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia: peça conselhos na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel, porque queres arruinar a herança do Senhor. Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas, longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entreguem-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta, e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para a sua casa, e Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Amém? Amém. Glória a Jesus. Poder assentar, adorando ao nome do Senhor nessa noite. Glória a Jesus. Irmãos, Deus fez algo muito lindo na minha vida. E naquela época eu disse para o Senhor que quando eu fosse em uma igreja, fosse a primeira vez, eu iria contar, o meu testemunho. Não vou contar todo, vou só resumi-lo. Mas no ano de 2013, irmãos, eu estava com 42 anos e eu estava bem, trabalhando. Eu tinha me formado em 2011. Em 2012 eu já estava em uma sala de bacharel em teologia. 2012, 2013, nós viajamos para a Bahia, para a terra do meu esposo, e chegamos em 2013. E eu lembro que em março de 2013 eu já comecei a sentir uma dor lateral. E aquela dor, foram passando-se os meses e aquela dor contínua. E eu comecei a andar com uma dipirona no bolso, e eu tomava dipirona e a dor passava, depois voltava. E os meses foram passando. Irmãos, e quando deu novembro, outubro, agosto, eu já estava muito mal. Setembro, outubro, eu costumo dizer, irmãos, que eu sou pernambucana, e eu costumo dizer que nordestino é forte, é resistente, não é forte, é resistente, porque assim, eu fiquei todos aqueles meses doente, e na minha cabeça eu pensava, como eu trabalhei uma época de costureira, da minha juventude, eu trabalhei uns anos de costura, aí eu pensava, deve ser o meu rim, porque a dor era aqui. Então é o rim, eu tome água e doente, muita dor, e já comecei a perder peso e já não me alimentava, e já começando assim a vomitar, irmãos, e os meses foram passando. E para resumir a história, quando deu 14 de novembro, eu estava sendo internada no Hospital Carlos Chaga. Na época meu esposo trabalhava na empresa, graças a Deus tinha um bom convênio. E dia 14 de novembro eu estava dando entrada no Carlos Chaga. E ali, irmãos, parece que quando eu entrei dentro daquele hospital, aquelas dores assim aumentaram de uma forma que a gente não tem noção de que o nosso corpo pode doer tanto. E ali foram remédios e remédios, e os remédios ali era nada. Eu gritava, eu chorava. Imagine uma mulher gritando de dor, eu gritava de dor.
E a medicação, todos os remédios daquele remédio, nada passava aquela dor. E só que na tomografia que eu tinha feito, quando eu cheguei lá, eu já cheguei com a tomografia, já tinha o diagnóstico, né? Mas ali eles refizeram os exames e um dia a médica entrou no quarto e disse que eu estava com câncer maligno, um linfoma não Hodgkin. Ele tem dois, ele tem o Hodgkin, é o mais fraco, e o não Hodgkin é o mais forte, é o agressivo. E eu estava com o não Hodgkin, né? E ali começou um sofrimento muito grande, muita dor. Ali eu fui para morfina direto na veia, direto a morfina rodando na veia. E a morfina, eu dormi, né? Porque a morfina põe a pessoa para dormir. E ali eu comecei a dormir, entrei no estado de sono, dormindo. Porque depois que eu melhorei, eu fui ver o que é morfina, né? E daí, quem pesquisar vai encontrar que ela tem esse nome morfina, porque foi dado em referência ao nome do deus grego Morfeu, o deus do sono. Você toma e vai dormir, morre dormindo. E ali, mas um dia eu acordei gritando, mesmo com a morfina na veia direto. Eu lembro que eu acordei gritando, tentando respirar e não conseguia. E ali eu não sei se foi dia ou foi noite, mas a infecção tomou meus pulmões, né? Uma infecção tomou meus pulmões e eu fiquei com 20%, 15%, 25% de um pulmão funcionando, o outro perdeu. E naquele momento me levaram para a UTI. Naquela UTI eu fiquei... De hospital foram 2 meses. Naquela UTI eu fiquei 13 dias e 9 dias em coma. Mas Jesus é bom e fiel. Ele é o dono da vida, não é? Irmãos, a gente só morre quando Jesus diz: chegou a hora. Pronto, agora você vai. Então morre até do nada, morre dormindo, mas morre, não é? Mas quando não é o tempo de morrer, saí da UTI, fiz todas as quimioterapias. Passei por um processo terrível nas quimioterapias, porque eu sofri o choque anafilático e o câncer deu metástase. Ele começou na parede do rim, veio para o abdômen e veio para o tórax, né? Foi na parede do rim, não foi no rim. Isso é muito importante dizer, porque eu tenho o meu rim preservado para a glória do nome do Senhor, né? E ele deu metástase e os médicos acharam por bem fazer a biópsia no meu abdômen. Então cortaram do meu umbigo até aqui. Todo meu abdômen é cortado para fazer a biópsia. Porque eles achavam que eu ia morrer, irmãos. Porque a médica depois me falou, a médica que cuidou de mim. E naquela biópsia, logo quando fizeram a biópsia, eu tomei a primeira quimioterapia, foi quando eu sofri o choque anafilático, fui para a UTI. Na UTI, os pontos da biópsia abriram todinho, meu intestino se deslocou. Saiu tudo para fora. Com esse intestino para fora, eu fiquei 6 anos e 5 meses. Mas Jesus é bom e fiel. Vale a pena nós estarmos aqui nessa noite adorando a Ele. Vale a pena, depois de um dia cansado, todos trabalharam, cada um tem a sua luta, cada um tem o seu problema, mas vale a pena nós estarmos aqui adorando a Ele, porque chega um dia que a gente precisa muito, não é? Chega um dia que a necessidade é muito grande, e daí a gente não pode fazer mais nada. E daí a oração da igreja que nos leva, e aquilo que nós fizemos para o Senhor, se valer alguma coisa é o que Ele vai colocar na conta, não é? Mas Ele poupou a minha vida para a glória do nome do Senhor. Glória a Jesus. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Glória a Jesus. É por esse motivo que eu estou aqui nessa noite, porque Ele me deu a oportunidade de viver. E Ele mandou uma irmã no leito do hospital me dizer assim: irmã Ivalda, eu não sei se a senhora tem o costume de dizer não para as coisas do Senhor, mas Ele manda eu lhe dizer: pensa numa mulher corajosa. Porque se chegar no hospital, está lá uma pessoa cancerosa, desenganada, feia que doía, acabada do câncer, e ela dizer:
o Senhor manda lhe dizer que Ele vai lhe dar uma segunda chance. Tem que ter muito de Deus, irmã. Tem que ter muito de Deus. E eu lúcida o suficiente para não esquecer até hoje. Porque o que mais eu fazia era isso. Se alguém me convidasse, provavelmente numa quinta-feira, eu ia dizer: ai, eu já fui para a igreja terça, quarta. Ai, eu já fui para a igreja de segunda. Ai, eu estou cansada que eu cuidei de mãe, eu não vou não. Entendeu? Com certeza eu iria falar. Mas depois daquele dia, pensa em um oleiro que sabe trabalhar. Pensa em um oleiro que quando pega o barro, ele só solta quando está de acordo com a sua vontade. E é por isso que eu estou aqui, porque Ele é bom e fiel. Glória a Jesus. Mas vamos à palavra do Senhor. Queridos irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração. Glória a Jesus. E eu lendo a palavra do Senhor no capítulo 20 do livro de 2 Samuel, o primeiro versículo começa nos falando que um desordeiro, né, esse Seba, ele é apresentado no versículo 1, né, como um desordeiro. Então, um desordeiro, olhe, veja bem, um desordeiro, esse mesmo do versículo 14. Aqui no capítulo de número 20, Davi, ele está voltando para Jerusalém, depois de todo aquele problema que ele teve com Abisalão, filho dele, que usurpou o trono, que Davi teve que fugir de Jerusalém, que o Abisalão assumiu o trono e fez tudo daquela bagunça que os irmãos sabem a história, né? Pensa no menino atribulado, era aquele Abisalão, não é? Mas aqui Abisalão foi perseguido por Joabe e o exército, foi morto. Você vai ver que no capítulo 19, Davi chora o luto do filho dele, Davi lamenta, Davi sofre, mas aí aparece Joabe, que era primo de Davi, do rei Davi, e chama a atenção de Davi e diz: como você pode estar chorando e lamentando se nós ganhamos a batalha, se o seu exército está esperando que você vá festejar a batalha e você está lamentando? Se nós tivéssemos perdido, você estaria morto e o teu filho não estaria chorando o teu luto. Aí Davi toma um ânimo, né, e diz: epa, vamos levantar, né, vamos assumir agora, vamos celebrar com o exército. E daí nós chegamos aqui no capítulo de número 20, e Davi está aqui de frente ao Rio Jordão com uma comitiva vindo para Jerusalém. E o versículo 1 diz que esse Seba, filho de Bicri, um desordeiro, ele tocou trombeta e ele disse: nós não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, para casa todos de Israel. E a história vai dizendo que todos de Israel seguiram ele, não é? O versículo 14 diz que ele atravessou todas as tribos, chegou na cidade de Abel. A Bíblia não registra como ele entrou, se teve alguma resistência, se ele pediu, mas a verdade é que ele adentrou a cidade de Abel, não é? Davi chega em Jerusalém, manda Amasa preparar o exército e ir atrás de Seba, mas Amasa demora, não é? E daí Davi chama Joabe, Joabe rapidamente prepara o exército, prepara os homens e vão em busca de Seba. E o versículo de número 15 diz que o exército de Joabe chegou na cidade, cercou a cidade, construíram uma rampa contra a cidade, não é? E ele diz que chegou na metade da muralha externa e o exército já estava para derrubar a muralha, quando uma mulher sábia de dentro da cidade se coloca em cima do muro e ela grita: ouçam, ouçam, glória a Jesus. Ela diz: digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele, né? Uma mulher. A Bíblia não cita o nome desta mulher, mas a Bíblia diz que ela era uma mulher sábia, uma mulher de dentro, moradora da cidade de Abel, uma mulher sábia, se coloca em cima da muralha. Irmãos, imaginem a agonia que estava naquele lugar. Imaginem os moradores da cidade vendo Joabe chegar com seu
exército. Irmãos, os valentes de Davi, o registro dos valentes de Davi eram homens assim, extremamente habilidosos, eram homens extremamente valentes. Tem um versículo que diz que eles eram homens com semblantes de leão, não é? Eles eram homens que um homem só matou 300 com uma espada na guerra, né? Um só matou 2 gigantes, filisteu, enfim. Os valentes de Davi eram homens extremamente habilidosos na batalha. Quando eles chegavam em um local, eles chegavam para ganhar. Imaginem os moradores da cidade vendo Joabe e o exército montando aquela rampa, provavelmente feita de madeira, né? Provavelmente, mas aquela madeira não estava disponível. Aquela madeira alguém cortou, alguém trouxe, e eles foram montando aquela rampa. Em qual velocidade eu não sei, mas eu imagino que os moradores da cidade estavam apavorados, porque eles iriam adentrar a cidade, não é? A tragédia estava estabelecida. E daí a gente diz: mas onde estava o Seba? Até então ninguém diz nada. Mas a mulher, quando ela se coloca de pé e ela diz: ouçam, ouçam, parece que eu vejo tudo parando naquele lugar. O exército para, o exército do lado de fora da muralha para, o povo da cidade silencia. Eu imagino que houve-se um silêncio naquele lugar, e ela diz assim: digam a Joabe que venha até aqui. Glória a Jesus, né? Digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, versículo 17, a mulher perguntou: és tu Joabe? Ela nem o conhecia de vista, mas ela diz: és tu Joabe? E ele responde: sim. E ele disse, né? Respondeu, e ele respondeu: sim, né? E ela disse: prestem atenção no diálogo que vai se travar agora. Prestem atenção no valor de uma boa conversa. Prestem atenção como um bom diálogo, quando alguém que sabe falar, que sabe colocar as palavras no momento certo, na hora certa, as palavras certas. Vejam o que um bom diálogo pode fazer. Glória a Jesus. E ela prosseguiu. Antigamente, aquela mulher diz assim: provavelmente Joabe não conhece a cidade, a história da cidade de Abel. Provavelmente ele não conhece a índole deste povo. E ela, olhando para ele de cima da muralha, ela começa a dizer: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel, e isso se resolvia a questão. Glória a Jesus. Ela está dizendo: olhe Joabe, antigamente essa cidade, ela era uma cidade respeitada, ela era uma cidade de pessoas que tinham respeito perante a sociedade, porque o que o povo dizia quando havia um problema, quando havia alguma questão, as pessoas diziam para aqueles que estavam com problema: vão, se dirijam até a cidade de Abel. Glória a Jesus, porque isso resolvia a questão, né? Peça conselho na cidade de Abel. Glória a Jesus. Ninguém pede conselho para um desatinado das ideias. Ninguém pede conselho para uma pessoa desestabilizada, desequilibrada. Alguém só pede conselho para alguém que você olha e você vê uma boa conduta, você vê uma boa moral, você vê um bom nome. Glória a Deus. E é isso que ela diz para Joabe: peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. A cidade de Abel era conhecida como uma cidade de homens e mulheres sábios, de homens e mulheres conselheiros, que quando eles ouviam
questão e eles davam um parecer, resolvia-se o problema. Glória a Jesus. Parece que hoje em dia está difícil de ver isso, né? Parece que o povo está desequilibrado de uma tal maneira que a gente vê assim, cada coisa, principalmente nas redes sociais, que está muito presente agora. Você vê atitudes de servos de Deus, que eu mesmo, hoje mesmo eu vi uma, hoje, né? Ainda ontem eu estive em um dia com Deus na igreja de uma amiga e caiu nesse assunto. Quando é hoje, eu dei uma passadinha rápida e vi novamente, não é? Uma amiga minha, uma mulher muito querida, esposa de pastor, postou uma foto, atualizou o perfil com uma roupinha bem aqui, curtinha de praia, a mão na cintura, mulher velha já, velha, beirando os 50 igual eu, velha, olha, bem bonitinha. Aí sabe o que é que o povo entra falando? Que linda, parabéns, que linda. Sabe quem é ela, né? Aquela lá do Nordeste. Que linda! Tudo crente, o povo é tudo crente, pastor. Sangue de Jesus tem poder. Sabe o que é que eu falei? Paz do Senhor, minha amada. Saudade de você, olha aqui. Me chame no WhatsApp e coloquei o meu número lá. Se ela tiver coragem, ela vai entrar. E quando ela entrar, Jesus vai me dar graça para falar com ela. Porque a gente não pode ver e deixar. Provavelmente aquela mulher está numa fase terrível, né, irmão? Com certeza. Porque uma mulher crente está numa situação daquela, é um desequilíbrio. Mulher que já foi regente de um setor de 43 igrejas grandes, e ela foi regente anos naquele setor. E quando é hoje, exatamente hoje, foi o que eu vi. Então, parece-nos que nos nossos dias estão faltando pessoas conselheiras, pessoas que quando vê um problema, tem graça de Deus para chegar e aconselhar e resolver. Mas Jesus nos dá graça e sabedoria, irmãos, pelo amor de Jesus. Porque alguém olha assim, não, irmão, nós vamos cair naquela mesma parábola que Jesus contou. O homem foi assaltado, machucado, apanhou, ficou caído na beira da estrada. O primeiro que passou foi o sacerdote. O sacerdote olhou, estava com as vestes dele e disse, não posso tocar não, senão vou me contaminar. Ó, que problema. Deixa ele aí. Não foi, mano. Daqui a pouco passa um levita. O levita olha da mesma forma. Não posso. E dali a pouco vem um samaritano. Mas Jesus, irmãos, para hoje, não é para ontem, não é para amanhã, é para hoje. Jesus quer levantar homens e mulheres, conselheiros, equilibrados, aleluia. A gente não pode ver alguém caindo e deixar a gente se pira. Pelo amor de Deus, tenham a palavra de Deus, homem e mulher de Deus. O problema é do reino, o problema é da igreja, o problema é nosso. Aleluia. E ela começa a dizer essas questões para Joabe. Ela diz, olha, nós somos um povo pacífico e fiéis em Israel. Alguém que se conhece. Alguém aqui já passou por aquela experiência de fazer uma entrevista? Alguém dá uma folha de sulfite, uma caneta e diz assim, escreva uma redação sobre você. Aí os minutos vão passando, a gente entra em desespero, com a caneta batendo e diz, ah, meu Deus, quem sou eu? O que eu escrevo acerca de mim? Oh, meu Deus, e agora? Aí o tempo vai voando, né? E a gente entra em desespero, a mão começa a suar, fica pálida, diz, ai meu Deus, eu preciso escrever. Aí começa a escrever, eu nem se conhece, né? Mas conheçamos a nós mesmos, né? A mulher tem na ponta da língua, olha, nós somos pacíficos, nós somos um povo de paz, Joabe. Aqui não tem guerra, aqui não tem briga, aqui não tem disse que disse, aqui não tem divisão, aleluia. Nós somos um povo pacífico, aleluia. Nós somos um povo de paz, aleluia. A irmã está ali do lado da outra, pode olhar e dizer a paz do Senhor, me dê aqui um abraço se puder, mas se não puder, olha.
somos um povo pacífico. Amém, igreja? Aleluia! Ela diz: nós somos um povo pacífico, e mais, nós somos um povo fiel em Israel. Não há nada que venha denigrir a nossa imagem, porque nós somos um povo fiel. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Quantos infiéis, quantas infidelidades, quantas, aleluia! Mas aquela mulher diz: nós somos um povo fiel, Joabe. E vocês percebem, irmãos, que à medida que ela vai falando, é como se uma graça de Deus fosse pairando naquele lugar. Parece que eu vejo aquele exército que, se passar uma mosca, alguém ouve, todos em silêncio param para ouvir aquela mulher. À medida que aquela mulher vai falando, vai acalmando a Joabe. Joabe vai ouvindo as palavras daquela mulher, e é como se a consciência dele fosse chegando, porque a palavra branda, ela calma. Glória a Jesus. A palavra branda, ela acalma todos os males. Sabe por que tem tanta família em contenda? Porque ninguém conversa. Eu vim puxando assunto com esse homem o caminho todinho, e foi de propósito. Comecei a falar que mãe hoje acordou, foi ruim. E ele, a cada 5 minutos, ele dizia: e eu de propósito, não foi? E eu fui falando que mãe hoje amanheceu em outro mundo. E eu vim o caminho todinho falando. Passava uns 10 minutos, ele dizia: eita, foi. Eu não sei o marido de vocês, mas o meu para conversar, a besta, conversador. Eita Jesus. Mas sabe por quê? Tem tantas famílias sendo destruídas. Falta de diálogo. As pessoas que a gente mais ama são as mais agressivas. Os filhos que a gente mais ama, eles são agressivos. As palavras deles são agressivas. O marido, que é a pessoa que a gente deu para ele os melhores anos da nossa vida, nós mulheres, e eles também para nós, a nossa juventude, o nosso vigor, a nossa força, a beleza que tinha, né? Aleluia, porque eu nunca tive muita, mas estou aqui, né? E daí a gente não consegue mais dialogar, não consegue mais conversar, sabe? E é conversando que a gente se entende. Quando aquela mulher começa a apresentar a cidade de Abel para Joabe, aquele homem, aquele guerreiro, ele vai se acalmando, vai entrando uma calma dentro dele, e ele vai ouvindo aquela mulher com tanta atenção. Aleluia! E ela diz: e tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel, porque queres arruinar a herança do Senhor. E agora ela jogou a batata quente na mão dele. Aí ele cai em si, ele já havia caído em si, né? E no versículo 20 Joabe responde: longe de mim uma coisa dessas. Tá vendo? Como a palavra branda acalma o furor. Ele diz: longe de mim uma coisa dessa. Longe de mim, essa não é a minha intenção. Mas irmãos, olhando para o início da história, o que dava-se para ver é que era a intenção dele: destruir a cidade. Ele ia derrubar, nem bateu, posso entrar? Não, ele ia derrubar. Que falta de entrosamento, de diálogo, de conversa, não é? Uma falta de porque se é o povo de Abel lá dentro com medo, e Joabe chegando: vou derrubar, vou entrar, quem tiver na minha frente vai morrer, e eu vou pegar esse cara. Na cabeça dele era isso. Mas graças a Deus, que aonde tem um homem e uma mulher de Deus, há a provisão e o socorro do Todo-Poderoso. Aonde há uma mulher de Deus, na casa que tem uma mulher de Deus,
de mim uma coisa dessa, longe de me arruinar e destruir esta cidade. Jobe diz: eu não tenho nada contra vocês, eu não tenho nada, o problema não é de vocês. Está vendo como o adversário é? Invade, não pede licença, e quando alguém se dá conta, ele já está lá, instalado, quietinho, ó, escondidinho, bem lá, em algum lugar da cidade ele estava, e ele tinha preocupação porque a cidade iria ser invadida por um exército, uma potência daquela. Para ele não, porque o versículo 1 diz que ele era um desordeiro, diz que ele se rebelou contra o rei Davi. Ele disse: eu não tenho herança com o filho de Jessé, e nem Israel tem, ó, dividiu o povo, cada um para um lado, deixaram Davi e ele, ó, aleluia. Cuidado com a sua casa, cuidado com o seu filho, cuidado com a sua fé, cuidado com o seu ministério, aleluia, porque o adversário da nossa alma, irmãos, nós sabemos, ele não brinca, ele chega na maior sutilidade, ele chega sutil. Lembra antigamente quando se falava muito, olha, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava com 18 anos, estou com 49, então tem um bocado de ano, né, para trás. Mas naquela época eu ouvi um irmão Antônio Bibiano, que dorme no Senhor, e ele dizia uma história assim: irmãos, olhe, o homem chegou na parede da igreja e bateu um prego, a parede limpa, não tinha nada, bateu um prego. Aí todo mundo chegou e viu: bateram um prego na parede da igreja, bateram um prego na parede da igreja, mas o prego ficou lá e todo mundo acostumou com o prego. Daqui a pouco, segundo prego na parede, o segundo prego na parede, estragaram a parede. O prego ficou lá, passa-se o tempo, todo mundo acostuma. Porque o ser humano acostuma com tudo, não é? A gente acostuma com tudo, né? Quando a gente passa ali, quem mora ali perto do lado, daqueles bairros lá aí, do lado do aeroporto, a gente que mora mais distante passa e fala: meu Deus, eu não sei como é que o povo daqui aguenta morar aqui, gente, que barulho, né? Nossa, esses aviões passam aqui, um barulho terrível. Quem mora lá, já sabe até a hora que o avião cargueiro passa, né? Para aí um pouquinho, o avião cargueiro, muito barulho. O avião passa, pronto, continua tudo do mesmo jeito. Porque nós somos assim, acostuma com barulho, acostuma com tudo. E o irmão Antônio Bibiano dizia, colocou um prego, 2 pregos. Dali a pouco colocaram um cabide. Colocou o cabide. Depois o cabide já era, né? Chapéu, paletó, camisa, tudo que foi roupa, pronto. Fizeram ali, ó, um cabideiro na parede. As coisas entram muito sutil. Não entra de uma vez. Não entra, quem começa a beber não bebe 1 litro de 51 de uma vez. Vou beber agora, vou beber para ferrar mesmo. Morre, vai cortar ele todo por dentro. Começa com uma dosezinha, irmão, de uísque, de vinho, que é papo, porque Paulo disse que pode, então, entendeu? E daí vai indo, né? Seba entrou dentro da cidade de Abel, ó, ninguém se deu conta. A destruição pairava a cidade, a morte pairava a cidade. E daí Joabe diz: de jeito nenhum, o meu problema não é com a cidade, o meu problema não é com vocês. Longe de mim arruinar esta cidade, não é esse o problema. O versículo 21, mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. O problema era quem? Seba. O problema começou lá longe, lá no Jordão. Atravessou todas as tribos. Eu não sei a quilometragem desse negócio, que eu nem pesquisei, mas atravessou todas as 12 tribos e ele chegou lá. Ele andou um bom pedaço, né? O problema chegou na cidade e o povo daquela cidade não tinha nada a ver com aquele problema. Mas naquele momento, em meio à conversa dessa mulher com Joabe, o problema foi identificado. Glória a Jesus. E Joabe diz: me entreguem o homem e o problema está resolvido. Identificou o problema? Identifiquei.
Conseguiu identificar o problema? Identifiquei, pois agora vamos resolver o problema. Porque o problema que é identificado e não é resolvido é a mesma história de dar uma volta de 360 graus. Dá aquela volta e pum, chega no mesmo lugar. Se o problema é identificado e não é resolvido, dá na mesma. Não tem resolução de problema, mas identificou o problema é esse homem. Aleluia. Jobe diz: entregue-me este homem e iremos embora. Problema resolvido. Pensa numa mulher corajosa. A mulher diz assim, não é? A mulher disse a Joabe, a cabeça dele, que será jogada do alto da muralha. Resolvido. Agora tem uma questão. Tem gente que não consegue cortar a cabeça do problema, porque o problema é de estimação. Ei, não, eu não posso. Eu não posso. Não dá. Esse probleminha aqui, esse sebe aqui, não dá. Como? Não tem como. Aí põe assim, aquele monte de não dá, não tem como, não dá para resolver. Irmão, se você quer mudança, aleluia, mude. Comece amanhã a fazer diferente do que você fez hoje. Porque se amanhã você fizer do mesmo jeito que fez hoje, o resultado vai ser o mesmo. Mas se você quiser diferença, você tem que mudar. Aleluia. Mudar é fácil, irmãos. É nada. Pensa que se mudar é fácil. Vamos falar de uma coisa básica que todo mundo diz, irmãos, é a reeducação alimentar. E eu sou craque de falar disso. Irmãos, vamos lá, vamos fazer uma reeducação alimentar. Agora nós não vamos mais comer carboidrato, e nem pão, e nem açúcar, e lelele. Quando dá 3 dias a gente está doidinho querendo carboidrato. Comendo o que está na frente, doido. Ele olha para um banco desse e vê um pão. Entendeu? Mudança básica, que poderia ser fácil, né? Gente, vamos parar de tomar refrigerante, porque eu mesmo que sou pernambucana, com 49 anos. Na minha época, lá no norte, o que a gente via de longe era um negócio que se chamava jiribita. Era o ancestral do refrigerante. É a pré-história do refrigerante. Na minha época. E por que hoje a gente é movido a refri? Se eu não tiver refri, gente, nossa, eu preciso de refrigerante. Precisa nada. Não precisa. Depois do câncer que eu tive, que eu falei para os irmãos, os médicos chegaram assim e falaram assim: Dona Ivalda, olha, todos esses temperos, sazon que a gente ama, refrigerante que a gente ama, salsichinha nossa de cada dia que a gente gosta, a senhora pare tudo, porque isso aí é tudo cancerígena. No auge do câncer, eu disse: Deus me livre, nunca mais eu boto isso na minha boca. E para parar o sazon? Sazon tinha tudo, no feijão, no arroz, na salada, tudo tinha sazon. Vamos parar agora, comer alho, cebola, cheiro verde, dererê. Ai meu Deus, até acostumado, é o que fazer. Mas é mudança. Tem que mudar, aleluia. Não pode continuar do mesmo jeito. Já viu aquele ser humano que ele dorme meia-noite e acorda meio-dia? Um vampiro. Dorme metade da noite e metade do dia. Não é? Ele vai ter que acordar de qualquer jeito 7 horas da manhã para equilibrar esse sono. Tem que estabelecer mudança. Se você quer algo diferente, mude na sua casa, no seu marido, no seu filho, mude você mesmo, mude, aleluia, mude. A mulher identificou, disse: como é que é ele? A cabeça dele vai ser entregue, jogada da muralha, ela vai cair, pum, nas suas mãos, nos seus pés, onde cair. Ela entrou, a Bíblia diz que ela entrou, já estou terminando, né? A mulher foi falar com todos eles, né? Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho. Uma vontade de falar de mulher conselheira aqui, mas não vou falar não. Vou falar não, porque meu horário já passou, né? Vou falar não. A mulher entrou, né? Então a mulher foi falar com todo o povo.
dando o seu sábio conselho. Irmãs, pelo amor de Deus, tenha um conselho da parte de Deus. Se não chega abençoado, irmã, eu vou me separar, separa mesmo, mulher. Hoje os dias estão modernos, as mulheres estão aí, entendeu? O sangue de Jesus tem poder. Irmão, pelo amor de Deus, misericórdia. A mulher foi, falou com todos, deu o seu sábio conselho. Imagine a reunião dela com o povo de lá, hein? Encontrei o problema Joabe disse que é esse. Procuraram o homem, acharam o homem, cortaram a cabeça, chegou de cima da muralha, aqui Joabe, soltou a cabeça do indivíduo lá embaixo. Joabe pega a cabeça dele, toca a trombeta, é sangue frio, irmão, é sangue frio mesmo, porque nem tudo a gente pode resolver pelo lado da emoção. Vamos chorar, ai coitado, como é que nós vamos cortar a cabeça dele? Corta a cabeça dele, porque o rebelde é ele, aleluia, glória a Jesus. O desordeiro é ele, corta a cabeça dele, aqui é pura razão, glória a Jesus. Resolvido o problema, quando Joabe pega, toca a trombeta, o exército já, imagina o alívio do exército, todo mundo voltou para casa feliz da vida, se dispersaram. Joabe pega a cabeça, volta para Jerusalém, entrega para Davi, aleluia, porque o servo obediente, ele é fiel. Acabou a peleja, acabou a guerra, o nome do Senhor é glorificado, a cidade foi preservada, aleluia, glória a Jesus. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu falei que é um prazer estar aqui com os irmãos, falei, pelo amor de Jesus, é um prazer conhecer o Senhor, senhores, a igreja do Senhor. Deus lhes abençoe grandemente. Glória a Deus, aleluia. O hino 526, o coro, vamos cantar? Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus, a minha alma canta e exalta o nome do Senhor. Pois Deus falou comigo desde a primeira. Deus tem falado, eu acredito que se você abrir o coração, você entendeu o que Deus quis falar. Hoje, Deus preparou um serviço para mim, em uma fábrica aqui na Dutra, e eu estava ali na cozinha, e da janela dá para ver a Dutra, né? E os momentos que eu passei ali, passou mais de 200 pessoas a pé, indo para Aparecida. E eu comecei a olhar aquilo e eu falei, Jesus, quantas vidas, né? Ali enganada, mas eles estão buscando ali, eles estão atrás de um sacrifício, eles estão fazendo um sacrifício para alcançar algo ou, segundo eles, já alcançado. E muitas das vezes a gente não queremos fazer nenhum sacrifício diante de Deus, e quer mudança, e quer que Deus mude, quer que Deus faça. Seja sábia, seja sábio, busque ao Senhor, peça direção, se humilhe, se desça na presença de Deus, faça sacrifício, porque Deus falou aqui esta noite que quer mudança. Se eu e você precisamos de mudança, tem que ter sacrifício. Aleluia, eu louvo a Deus, porque
A irmã hoje cuida da mãe dela, eu já cuidei há uns anos atrás, né? Faz um ano agora, dia 16, que Jesus recolheu a minha maninha. Faz um ano. E eu louvo a Deus, porque os dias que eu passei cuidando dela, nas horas é difícil, né? É muito difícil. Mas é uma experiência na nossa vida, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E Deus, Ele permite com que eu e você passe por certas experiências na vida, para que a gente venha lá na frente, né? O processo que a irmã passou desta enfermidade, Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus é um Deus lindo, porque Ele cura câncer, Ele ressuscita mortos, e não é lá atrás não, é nos dias de hoje. E muitas das vezes a gente recua, muitas das vezes a gente fala, não, eu não posso. E Deus fala assim, vai, você fala não. E quer vitória de Deus, quer bênção de Deus, quer mudança. É sacrifício, irmãos. É sacrifício que Deus quer de mim e de você, para que nós possamos cantar o hino da vitória. Amém? Agradeço a vida de cada um. Quinta-feira, se Jesus não voltar, tem mais. Venha buscar ao Senhor, venha adorar o Senhor com propósito, com sacrifício. Aleluia! E eu louvo a Deus. Eu não vou estar aqui, eu peço mais uma vez, né? Ore ao nosso favor, né? Pois estamos viajando, mas eu sei que Deus vai nos levar e nos vai trazer em paz, amém? Pastor, Deus abençoe, e eu retorno o trabalho para nosso pastor. Também agradeço a nossa irmã, ao seu esposo, por estar aqui esta noite, né? Nós não nos conhecemos, mas Deus preparou tudo para a honra e a glória do Senhor, amém? Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Faço minhas palavras da nossa amiga, do círculo de oração, agradecendo pela presença de cada um dos irmãos e irmãs. Pena que acho que hoje alguém ficou com medo do frio ou algo assim, né? E nem esfriou, né? Falaram que ia cair bastante a temperatura, mas nem foi tanto assim. Nós ainda vamos fazer muita coisa antes de poder descansar ainda. Hoje também foi um dia bastante correria para a gente, tanto que eu fiquei preocupado que eu não ia conseguir chegar aqui, até pedir para o pastor Franciel ver se corre para lá, dá abertura do trabalho, passa para as irmãs, que nós tivemos uma correria, acabei saindo de casa tarde, mas Deus é tão bom que Ele preparou, o caminho estava livre hoje, né? Não peguei trânsito, então deu tempo de chegarmos a tempo de estarmos aqui junto com os irmãos já desde o início do trabalho. Louvado seja Deus. Quero agradecer, pastor, também que o Senhor te abençoe por esse privilégio nos dado de trazer a sua esposa para nos presentear com essa palavra de Deus. Deus tem falado muito de mudança aqui, né? Deus tem falado muito de mudança. E realmente é porque Deus está preparando a igreja. Os dias, irmãos, os dias serão abreviados. Serão abreviados. Nós, claro, oramos por muitas famílias que perderam entes queridos, mas na verdade estes já foram guardados do que está por vir, que muitos de nós teremos que enfrentar. E nós teremos que ter uma posição diante de Deus. Uma posição diante de Deus. Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis e constantes. Amanhã nós não temos trabalho aqui, tem a consagração às 8 horas da manhã, com as irmãs do Círculo de Oração. Tem a consagração e sábado é a nossa ceia. Então vamos estar aqui uma meia hora antes, para tirarmos uma meia hora de oração de joelhos e então iniciarmos a celebração da ceia. Amém, queridos? Domingo também temos consagração às 8 horas e às 9 horas a nossa grande escola bíblica dominical. Vamos estar aqui juntos também. Coloquemos-nos de pé. Mãe Valda, Deus te abençoe. Foi um prazer recebê-la e ouvi-la, e eu espero que não fique só assim. Amém? Tenha um contato, vamos manter esse contato, ok?
Eu sempre digo que pessoas que vêm aqui, a gente não deve perder as oportunidades, né? As lideranças de irmãs, liderança de jovens, liderança de crianças, não devem perder a oportunidade de guardar esses contatos para contatos futuros e trazer novamente. Amém, queridos? Dê um like, queridos. Nós vamos terminar dizendo assim. Olha lá. Não, de novo, divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morar na permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morar na permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amado Deus, bondoso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais este momento que tivemos aqui na tua casa, Senhor, para apresentar a ti o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto racional, Senhor, que contamos, ó Deus, que o Senhor receba como sacrifício santo e agradável diante da tua presença. Senhor, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela palavra ministrada através da tua serva. Senhor, que nós guardemos essa palavra na tábua do nosso coração, para colocar em prática em cada momento de nossa vida, Senhor. Pai querido, mudando aquilo que precisa ser mudado em cada um de nós, e ajudando também outros, ó Pai, a que mudem através do nosso viver, através do nosso testemunho, da nossa vida cristã, Senhor, que nós possamos alcançar vidas que sejam transformadas, vidas que recebam vida e vida com abundância. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mãe Valda, essa mensagem vai estar no nosso canal do YouTube, AD Cidade com Bica Oficial. Pastor Gilson, que aqui cuida disso para nós, ele vai editar e provavelmente até amanhã, dá para lançar já, pastor? Hoje à noite já. Deve lançar no YouTube, depois vocês podem ver e divulgar, né? Divulga. Aí pega e escreve lá também, no canal da AD Cidade com Bica,
que aí você vai continuar vendo as irmãs aqui trabalhando. E Deus vai te promover para nós uma oportunidade da irmã voltar aqui, trazer uma palavra. Amém, querida? Irmãos, e para a glória de Deus, eu falei aqui no domingo, né? Acho que foi no domingo que eu falei, que nós estávamos já atingindo 100 mil visualizações. Olha o que Deus faz. De domingo para cá, aumentou 10 mil. 110 mil visualizações para a glória de Deus. E Deus tem promovido mudança na vida de alguém através do canal da igreja. Tudo isso. Quantas? 1.250 inscritos já no canal. E é um canal jovem. Nós começamos em meio à pandemia praticamente, né? E Deus tem abençoado. A gente tem, pela misericórdia de Deus, através de essa mensagem que a senhora pregou, certamente alguém lá nos Estados Unidos, que temos amigos lá no Pernambuco, né? Na Bahia, o que tem de pernambucano e baiano aqui, a senhora nem queira saber, né? Paraense tem pouco, né? Cadê a Adélia? Está por aí, Adélia? A Adélia não veio hoje. Paraense tem pouco, né, mamãe? Não. Mas lá na Bahia tem um bocado aqui, né, de representantes. Isso é bênção que Deus tem nos concedido. Amém, queridos? Eu quero desejar a todos uma semana de bênção, esta semana de bênção. E sábado nós estamos todos juntos aqui, celebrando a ceia do Senhor. Amém, queridos? Que diremos depois a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.